Nós vamos meditar a respeito das vestes espirituais. Há muita controvérsia e muita falta de entendimento a respeito das vestes espirituais. Muitos trazem até mesmo as vestes do corpo físico como legalidade e santidade, mas precisamos perceber que as vestes no nosso corpo devem refletir as nossas vestes espirituais. Vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 5, a palavra: A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Precisamos primeiramente de perceber ou entender que na antiga aliança as coisas eram exteriores. Quando nós entramos na nova aliança, o Espírito Santo vem e entra em nosso espírito para nos santificar. Assim, a nossa alma, tendo o Espírito em nosso espírito, confere com ele as coisas espirituais. Aqui Deus diz sobre o homem não ter veste de mulher e nem a mulher ter veste de homem. Por que Deus disse isto? Primeiramente, nós devemos saber o que são vestes espirituais. Vamos ler sobre veste espiritual exatamente em Efésios, capítulo 4, versículo 24. Diz assim: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E vos revistais do novo homem. Revestir é vestir-se do novo homem, vestir-se de Cristo. Mas o que é isto? É ter atitude de Cristo. Mais à frente, em Colossenses, temos novamente a palavra sobre a veste. E diz assim o versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Portanto, revestir como eleitos e santos e amados. Revestir é veste. É vestir duas vezes, mais vezes. Estarmos vestidos, então, do novo homem significa termos atitudes de misericórdia, termos atitudes de bondade, termos atitudes de humildade, mansidão e longanimidade. Portanto, esta é uma veste espiritual. Mansidão é Cristo, bondade é Cristo, afeto é Cristo, misericórdia é Cristo, paciência é Cristo. Todas as coisas positivas em nossa alma vêm de Jesus. Assim, isso se torna a nossa veste espiritual. Por isso, devemos nos revestir de Cristo, diz outra passagem. Assim já sabemos o que é veste. E só assim podemos entender veste de homem e veste de mulher. Agora, por que Deus faz esta observação? Sim, porque a igreja como um todo, composta de homens e mulheres, tem como símbolo a mulher. Então, a igreja vestida de veste de mulher significa que ela tem uma atitude de sujeição e tem uma atitude de submissão. Isto é a veste feminina, é uma atitude. Quando a igreja deixa esta submissão, ela está vestindo uma veste de homem. Por quê? Vamos ver. 1 Coríntios 11 diz assim, versículo 3: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher,
e Deus o cabeça de Cristo. Observem, Deus é o cabeça de Cristo e o homem é o cabeça da mulher. Então, se o homem é o cabeça da mulher, o homem está vestido de autoridade. Mas poderíamos perguntar, como a mulher e o homem iriam lidar um com o outro? Lembre-se, o casal é uma unidade. Uma mulher sujeita ao marido forma uma unidade. É como Cristo e Deus formam uma unidade. Assim, a igreja com o marido também são um, porque Deus instituiu algo espiritual no casamento. Os dois se tornam uma só carne. Quando Deus olha um casal, ele vê somente um corpo. Guarde isso, senão não compreenderemos as coisas espirituais. Assim, o homem e a mulher, sendo a mulher sujeita à autoridade do homem, porque ele representa o Senhor. Por que estamos dizendo isto? Não somos nós, mas é o que está escrito. Lembre-se, nós só nos baseamos no que está escrito. Capítulo 5, versículo 22 de Efésios, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Mas então o que seria o homem vestido de mulher? Significa que, ao invés da igreja exercer a autoridade sobre o inimigo, a autoridade sobre o pecado, pois nós fomos criados para exercer domínio. É assim lá em Gênesis. Se o homem for dominado, significa que está pecando e não está debaixo da autoridade de Deus. Estará usando vestes de mulher. Tudo isto é que gera confusão. Quando o homem figurativamente está usando veste de mulher, significa que ele está sujeitando ao diabo, sujeitando a carne. Agora nós podemos compreender bem por que Deus fez esta separação. Por causa da figura do homem e da mulher. Veja que aqui em Coríntios diz que o homem é a glória de Deus, a imagem da glória de Deus. Isto está no versículo, deixe-me ver, o homem, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Então, as vestes da mulher, as vestes femininas, simbolizam a sua atitude de submissão ao homem, ao próprio Senhor, porque o homem é a figura do Senhor. Agora, nós compreendemos porque Deus não gosta desta mistura. Esta mistura traz confusão. As coisas de Deus são ordenadas. Observem aqui em 1 Coríntios 11. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a mulher, Cristo é o homem. Portanto, nós figurativamente devemos andar nesta atitude espiritual. O homem ensinando e exercendo autoridade. Nós hoje não vamos falar disto, mas é por isto que o apóstolo ensinou por meio do Espírito Santo que a mulher não deve exercer autoridade nem ensinar na igreja. Ensinar. Ela pode profetizar pelo espírito de profecia. Assim é o próprio marido que estará falando por meio dela. Mas isto é uma outra questão. Podemos concluir, para compreendermos bem, aqui veste significa veste espiritual.
atitude diante de Deus. A igreja deve estar revestida de Cristo. Assim, a mulher se torna ajudadora, como está em Gênesis. A igreja é ajudadora de Cristo. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Refletimos no marido. Por isso, diz aqui também em Coríntios que o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós, como mulher e marido, com Cristo, somos um. Este é o ensinamento das Escrituras. Bem-aventurado é aquele que lê. Assim você compreendeu porque as vestes devem ser diferenciadas? Isto não se trata de cultura, pois cada cultura tem veste feminina e masculina. Isto não vem ao caso. O que vem ao caso é o símbolo espiritual, é a veste espiritual. Note que a primeira coisa que o homem perdeu quando pecou foi a veste espiritual. Ele ficou nu. Assim, nós meditamos na palavra do Senhor e compreendemos o significado das vestes. Nós devemos refletir no nosso exterior o que vivemos no nosso interior. Assim, não teremos farisaísmo, nem seremos hipócritas, mas seremos a realidade da nossa santidade, da nossa submissão ao Senhor e da autoridade do Espírito na igreja. Louvado seja Jesus, que a graça de Deus seja com você. Compreendeu o que é veste masculina? É o homem exercer a sua autoridade na igreja. O que é veste feminina? É a mulher estar submissa e sujeita ao homem. Lembrando que o homem simboliza o Senhor e que a mulher simboliza a igreja. Não haja confusão nestas coisas, mas seja segundo o Espírito. Amém.